Eu acabei de chegar de um ciclo de oração na minha congregação e hoje a ministração foi falando sobre Timóteo. Só que enquanto a ministra estava abordando sobre Timóteo, o Espírito Santo me trouxe à tona uma outra reflexão. E ele me fez exatamente essas seguintes perguntas. Qual é a dificuldade da nossa geração e da geração dos nossos pais em ceder o lugar para aquelas pessoas que estão chegando? Qual é a dificuldade da nossa geração em entender e compreender que tem pessoas que são melhores do que nós, mais habilitados do que nós, que têm mais capacidades do que nós e que têm a sabedoria, o acesso e os instrumentos melhores do que o nosso? Qual é a dificuldade da nossa geração em fazermos com que sejamos instrumentos para impulsionar a vida de outras pessoas, para fazer com que essas outras pessoas cheguem em um lugar de destaque, em um lugar na qual nós não iremos chegar? Qual é a nossa dificuldade ao recomendar outras pessoas a dizer convida ele, convida ela, chama ele, chama ela, dá o assento pra ele, dá o assento pra ela, porque tem mais capacidade, porque tem mais conhecimento do que eu. E essa dificuldade que aparentemente está disfarçada de um cuidado, de que, olha, o meu nome, foi eu quem recomendei, foi eu quem solicitei, essa dificuldade está disfarçada da inveja. E o que Paulo nos ensina, mostrando através das cartas de 1ª e de 2ª Timóteo, Paulo, ele tinha essa humildade, essa visão de entender que existiam pessoas melhores do que ele, por isso ele daria o assento, e por isso ele daria o acesso, e por isso ele recomendaria. E dessa forma aconteceu com Timóteo. A Bíblia não menciona exatamente, mas Timóteo foi o substituto de Paulo, e Paulo estava instruindo ele a ser muito melhor do que Paulo era. E o que o Espírito Santo me ensinou foi: que papel você tem feito? Você tem feito o papel de acusador? Você tem feito o papel daquela que é invejosa, daquela que não tem coragem de se levantar do assento para ceder àquele que chegou agora, que não tem a coragem de recomendar, de solicitar, de indicar pessoas que você sabe que tem a capacidade de chegar em um lugar mais alto que você, de chegar em um lugar ao qual você não vai chegar, mas eu darei habilidade e ferramenta para essa outra pessoa chegar. Sabe, no nosso meio cristão a gente precisa quebrar alguns tabus, e a gente, principalmente nós, a nossa geração, precisa entender que nós somos instrumentos para levar a mensagem do Senhor, mas também nós somos instrumento para ajudar outras pessoas a fazerem esse mesmo papel que foi designado para as nossas vidas. Mas nós precisamos encorajar naqueles que estão entrando agora no ministério e ensinar eles a fazer melhor do que nós, ensinar eles a serem melhor do que nós. Não venhamos ser opositores, que nós não venhamos ser aqueles que puxam o tapete daqueles que estão chegando, daqueles que aparentemente são mais novos do que nós, mas que nós venhamos ter o nosso coração, a visão de Paulo, entendendo que no reino do Senhor não existe melhor nem pior. No reino do Senhor existe aqueles que têm capacidade e existe aqueles que estão habilitados